Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos continuar o capítulo, Lei da Destruição, já terminamos. Não, Lei da Destruição, capítulo 7. Capítulo 7. Pergunta 761, da Lei da Destruição. Isso, 761. Pena de morte. Então, nós começamos semana passada falando um pouquinho desta lei dos homens, que não é uma lei de Deus, é uma lei do homem, que ao longo da história utiliza, em diferentes culturas, essa prática de julgamento aos irmãos que cometem falhas aqui difíceis, atentados contra os nossos irmãos, né? Então, nós no kardecismo entendemos que a bondade do Cristo, o perdão do Pai, e a oportunidade que Jesus deu a cada um de nós de estarmos aqui na Terra para, ao longo da caminhada, nos reformarmos, não condiz com a lei do talião, aniquilando a vida de um semelhante que errou e fazendo ali uma paga direta na justiça dos homens. Nós vamos lembrando aqui que tudo que nós fazemos, seja em pensamento e ação, tem um retorno pela física, não é nem pela ordem e pela disciplina dos mentores, que são maravilhosos a nós, mas nós atraímos tudo aquilo que nós emanamos. Tudo aquilo que nós despertamos no nosso semelhante ou no nosso meio, aquilo vai nos encontrar em algum momento. Então, na justiça divina, os erros, por mais graves que sejam, eles terão o momento de retorno para o aprendizado, para a superação da falha, e posteriormente a missão nesse erro, onde quando nós já passamos pelo aprendizado, nós já entendemos a nossa falha, o Pai nos pede que auxilie aqueles que ainda estão falhando como outrora falhamos. Então, este percurso, a lei divina nos trará em todas as situações, né? E quando nós aqui na Terra nos achamos capazes dessas resoluções, nós estamos analisando a Terra como um momento único. Então, o homem, ao longo da história, não tendo uma compreensão espiritual, uma consciência espiritual, ele resolve aqui na Terra, muitas vezes, felizmente no nosso país isso não ocorre, mas a morte dos irmãos que cometeram penas graves, né? Nós temos que dar a oportunidade até o final para que os irmãos sejam tocados. A ciência nos mostra que algumas doenças da mente, algumas doenças que nós sabemos que vêm do espírito, algumas alterações morais, mazelas morais que carregamos, conhecidas aqui como as psicopatias, a ciência nos diz que ela não tem cura, que não há arrependimento e não há perdão. Mas há pouco tempo nós tivemos aí uma situação na Terra que nos provou que para Deus tudo é possível e que o homem, mesmo no controle da ciência, pode visualizar a mão de Deus sobre nós, alterando o curso do que esperávamos. Houve um caso nos Estados Unidos de uma série de crimes onde as famílias se dirigiram a este irmão, acusando este irmão antes da pena de morte. E um destes irmãos, familiares das vítimas, disse ao réu: eu sou um cristão. E o Senhor me trouxe um aprendizado dos mais difíceis, que foi como o cristão exercer o perdão, e o Senhor está perdoado da falta que cometeu com a minha filha. Neste momento, contrariando a ciência, este réu se tomou de emoção, de arrependimento e num choro de tristeza pelo que fez, se arrependeu de tudo que ele tinha cometido.
Então, este foi um alerta importante para todos nós, e aconteceu há pouco tempo, nos Estados Unidos, e me chamou muito a atenção, porque nós, estudiosos da parte da psicologia, né, da sociologia, nós temos o julgamento científico, e para Deus tudo é possível. E esse irmão tocado recompõe a sua estrutura espiritual, tendo, mesmo no erro da penalização, ele conseguiu sentir a dor do que ele fez. Se o Pai nos deu o perdão a todas as nossas faltas, este perdão significa poder rever o erro e reconciliar a diferença interna e agir na linha do Cristo, quem somos nós para a condenação? Então, nós falamos um pouquinho semana passada, e a pergunta da equipe de Kardec, se dirigindo responde para nós, os espíritos respondem para nós. A pergunta: a lei da conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Não usará ele deste direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Ou seja, o homem ainda na sua ignorância questiona se ao eliminarmos um irmão na Terra que cometeu erro, se nós estamos respeitando a condição dos outros irmãos que porventura podem ser vítimas dessa situação. E o Alto nos explica que mesmo aquele irmão sendo um risco à sociedade, ele pode ter o momento do arrependimento, né? Então, mais uma vez insistindo, que o despertar da consciência espiritual, ele só será atingido, e isso ocorre conosco, pelo perdão e pelo amor. Quando nós temos o contato com o trabalho de orientação, que nós temos a possibilidade de conversar com os irmãos que sentem esta dor pelos erros cometidos, ou alguns que ainda não sentem a consciência, não é a narrativa da disciplina, do medo, da punição que altera esse irmão. Ele só reconhece uma mudança quando ele se sente amado, quando ele se sente importante. E isso nós vemos nos trabalhos de orientação com os irmãos desencarnados. Só há uma aceitação do acolhimento da espiritualidade quando o grupo consegue dar a este irmão amor e doação de uma energia salutar. Então ele diz, em algum momento, a oportunidade do arrependimento pode ocorrer, justificando o erro da pena de morte, né? Pergunta 762. A pena de morte, que pode vir a ser banida da sociedade civilizada, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Ela nunca foi necessária, porque a lei divina, ela é imutável. Matar o semelhante nunca será correto. A lei é imutável. Não há circunstâncias para a lei de Deus. O que há é a ignorância da civilização durante a sua evolução. Há tempos em tempos, o homem julgando e matando. E se não mata numa pena de morte, mata em condições desumanas da carceragem. Mata a sua moral, mata a sua dignidade, mata seu corpo. Então não há justificativa. A única situação que nós entendemos é que o homem ainda não entendeu que é no amor
que ele terá a renovação da consciência espiritual. Nós acusamos tanto a Idade Média. O que fazia a Idade Média? O que era a Inquisição? Era uma pena de morte. Será que diferente da que hoje temos? Né? Então, o homem era julgado por seus atos religiosos, por seus dogmas. As mulheres eram julgadas pelas suas condições mediúnicas na época e mortas. Era uma pena de morte? Sim. Um julgamento não digno, não justo, que a sociedade passou. Se nós pensarmos por quase todo o tempo da história, porque ainda temos muitas sociedades que atuam dessa forma, né? Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa sempre que não desconhece outra melhor. Então, o homem não controlava a sociedade e matava. A proporção que se instrui vai compreendendo melhor o que é justo e o que é injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Não dá para ter dúvida, né? Como diz a espiritualidade. Podeis duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade, como na Idade Média, né? Em nome de Deus, que o homem utilizou isso muito tempo, em nome de Deus, eu tenho a justiça dos homens. Então, a gente vê os faraós sendo intermediários do divino. A gente vê os católicos, a Inquisição, os bispos, levando a pena de morte em nome de serem representantes divinos. E nós vemos isso hoje em nome da justiça, mas nós vemos também os países onde a religião, em nome de Deus, pessoas ainda são apedrejadas por adultério, por faltas julgadas imorais dentro da sociedade. Então, em século XXI, nós temos o homem utilizando o nome de Deus para justificar a pena de morte. Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado para lhe arrancar, pela agudeza do sofrimento, a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Então, nós tivemos isso no nosso país também, né? Então, o sofrimento para a delação. Pois bem, se houvesseis vivido nessas épocas, teríeis achado tudo isso natural e talvez mesmo, se fora juiz, fizesse outro tanto. Assim é que o que pareceu justo numa época parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Essas palavras não consagram a pena do talião, e assim a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Como nós gostamos de adequar as palavras do alto em prol das nossas atitudes, né? Nós fazemos isso até com as nossas pequenas falhas. Nós vamos achando justificativas, muitas vezes, para não refletirmos. Não é nem juízo ou condenação, não existe isso, né? Uma reflexão. Nós damos ali sempre uma maneira de facilitar o nosso comportamento, tendo a leitura que nos interessa para não refletirmos e crescermos. É uma sabotagem que nós fazemos com frequência. E aqui, muitas vezes nós, na leitura do Evangelho, ou na interpretação bíblica, o homem fez isso.
Então, nós temos diferentes dogmas em diferentes interpretações da passagem de Jesus, que trazem doutrinas diferentes, e passagens também de Maomé, passagens de Buda, e especialmente algumas mais severas, que tiveram uma interpretação errônea da bonita passagem de Maomé, da bonita passagem de Jesus, adequando de Moisés. O que os faraós faziam? Adequavam a lei conforme o seu interesse, a lei mosaica. O que a Inquisição fez? Adequou a lei conforme seus interesses. O que faz o radical islâmico? Adequa as leis de Maomé a seu interesse. E assim nós fazemos. Isso é ainda um processo de desenvolvimento nosso. Então nós podemos entender assim, quando Jesus diz, com a espada fere, pela espada perecerá. Então Jesus está permitindo o revide. Não, Jesus não está permitindo o revide. Naquele momento, o homem ainda vivia a lei do talião, e o homem não tinha ainda a consciência das palavras de Jesus dentro da sua força crística, dentro da sua centelha divina, que é a perfeição. E Jesus se refere às energias que nós trazemos à nossa vida por atitudes desta encarnação ou de outras, ou do tempo desencarnado, porque não é só encarnado que nós falhamos, quando nós estamos na pátria espiritual, nós também podemos sucumbir muito. Então, nós temos aqui o retorno. Se eu ajo na violência, eu encontrarei esta violência. Se eu ajo no amor, eu encontrarei este amor. Se eu ajo no julgamento, esse julgamento faz parte da minha energia. Eu o encontrarei. E tudo que nós passamos é o retorno do que nós já fomos. Em tudo. No meio familiar, no meio profissional, nas nossas mazelas, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, nas nossas alegrias, nas nossas bênçãos. Não há sorte nem azar, há o retorno. E Jesus quer nos dizer dessa lei de causa e efeito. Não que o homem estava podendo apedrejar como fazia na época. Que o homem poderia ainda permanecer com a lei de Moisés, porque Jesus vem não para mudar a lei, mas para aprimorá-la. E como ele fala, eu vim para mostrar ao homem, depois de 2000 anos de Moisés, que ele tem condição de sair daquela ideia tão primitiva do equilíbrio social ali, ponderado por Moisés de uma forma mais rígida. O homem tinha condição de começar a refletir sobre as leis divinas. Então, não adianta o homem querer dizer que Jesus falou pela espada, fiz pela espada, receberei, porque não é isso que Jesus quis dizer. A interpretação dessa passagem, ela é linda. Ela fala das leis perfeitas do universo, das leis de retorno, né? Que são lindas, tanto nas coisas lindas que nós recebemos, como nos aprendizados ainda que passamos. Que a gente fala em lei do retorno, parece que é só problema, né? Mas ter saúde, estar aqui reunido, estar aqui com fé no Cristo, isso são caminhos que nós percorremos, que nós trabalhamos para estar aqui nesse momento. Não foi sorte. Nós trabalhamos. A família que nós temos, o trabalho que nós realizamos, os nossos filhos. O kardecismo não pode ser uma doutrina do chicote, mas do amor. E quando nós vemos a doutrina com amor, nós entendemos que também recebemos de volta as coisas boas que nós fazemos. Então não há uma paga, como disse aqui, interpretação de que Jesus se refere à espada, fiz a espada recebo. Não, é a lei física, que o homem naquela época, há 2000 anos, não conseguia entender. E o Espírito da Verdade veio, né? O kardecismo veio, a espiritualidade veio para decodificar o amor, não a lei do talião, mas o amor
que reforma a lei mosaica. Não modifica, mas aprimora. Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus, como nós já falamos na outra pergunta, né? O homem fez isso no Império Romano, fez isso na Idade Média, fez isso nas Cruzadas, faz isso hoje ainda, práticas comuns no Oriente. E a subjugação do homem pelo homem, utilizando a bondade de Deus. Então, isso não é justo. Como nós também não podemos utilizar o kardecismo, isso é uma reflexão para todos nós, para podermos nos esquivar da nossa responsabilidade como cristão, como aprendiz que somos e no trabalho que nós realizamos. Tá certo? Então, quando nós pensamos, mereceu, às vezes vem aquele sentimento, né, que a gente tem vontade de pensar ou falar, merecido. E para os estudiosos, né, de psicologia, eu sugiro que veja esse depoimento, que foi lindo, desse estudo. Até vi relatado por um pastor, interessante, né, que a gente às vezes tem a oportunidade de ouvir um pastor, e eu ouvi um pastor num podcast, e tive esse conhecimento lindo. Então, eu que achava que entendia psicologia, vi que ainda não sabemos tudo. Nem a psicopatia está findada ao não sentimento de culpa e modificação. Toca a alma, e quando toca a alma, o indivíduo se modifica. Estando ele diagnosticado em qualquer patamar, em qualquer condição da psicologia ou da psiquiatria. Tá bom? Então, a gente aprende a todo dia, né? Aprende, mesmo tendo a ciência à nossa frente, nós vemos que nós não sabemos tudo. Tá bom? Bem, dá tempo da gente começar, tem meia horinha, tem 15 minutos aí para as perguntas. Querem se colocar para a gente encerrar esse capítulo ou gostariam de que eu continuasse? Então, deixa eu ver se eu consigo aqui pelo celular ver. Ai, meu Deus, olha, hoje o computador não funcionou. Não eu quero tem ver se eu consigo. perguntas, Má? Não tem? Não, Tá tudo só tranquilo? se alguém quiser abrir agora. Então tá bom. Então vamos passando para Lei da Sociedade. Esse capítulo é um capítulo que a gente já falou bastante aqui no curso, né? A gente já conversou bastante sobre essa questão, porque é a sociedade que nos possibilita a ajuda mútua, em todos os sentidos. Imaginem o homem isolado, sem as habilidades diversas, as condições cognitivas diversas, os aprendizados múltiplos que cada um de nós carrega, as experiências infinitas. Então, esse capítulo é lindo, porque ele fala da importância que existe na troca de experiências dentro da sociedade. O Pai espera de nós o aprendizado de saber receber e saber doar. Quantos de nós têm dificuldade em saber receber? E isso passa pela nossa humildade, que é um aprendizado divino também. Não saber tudo é importantíssimo, porque nos obriga a ouvir o semelhante, observar o semelhante. Então, viver em sociedade é uma experiência linda que não para aqui na Terra, nós estaremos em sociedade nas colônias, em grupos de uma afinidade maior espiritual, mas nós estaremos ali também em trabalho, também em exploração das diversas experiências. Cada um de nós tem uma profissão, uma prática profissional, e se não tivermos nenhum estudo acadêmico, podemos atuar na sociedade auxiliando e trabalhando, até mais, muitas vezes, do que os grandes cientistas. Então, é na troca da nossa experiência que nós crescemos. Na diversidade de conhecimento, na diversidade espiritual, na diversidade das condições da sociedade, sociedades com maior aquisição material, maiores recursos, menores recursos.
E desde os primeiros momentos lá do homem, né, na fase paleolítica, na fase neolítica, o homem já entendeu lá que ele não conseguia viver isolado. Um caçava, o outro guardava a família, o outro, né? As sociedades todas se organizam assim. E ela, em todos os pontos do planeta, sem comunicação, ela se estrutura da mesma forma. Então, os povos nativos, os povos já colonizados, os povos da primitividade, da fase neolítica, os povos do grande século XXI, todos eles, de alguma maneira, conseguem viver somente em sociedade. Então, a necessidade dessa vida social, porque Deus nos deu essa possibilidade para que o crescimento espiritual pudesse ocorrer na troca, na empatia e no exercício do amor. A vida social está na natureza? Sem dúvida, né? É o instinto do homem estar com o seu semelhante. Fez do homem para viver em sociedade, não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, não digo nem só os gêneros, né? Independente dessa ajuda mútua dos gêneros, que nós nasceremos nos diferentes gêneros, nós experimentaremos as características sociais, a vida social de cada gênero, e nós experimentaremos as diferentes condições de trabalho e as diferentes condições cognitivas também. Se nós hoje estamos aqui com condições de ler, interpretar, relacionar, nós podemos pedir também uma existência com menos recurso intelectual, para que o nosso trabalho seja direcionado a outros saberes e a outras habilidades. É contrário à lei da natureza o isolamento absoluto. Então, o auto coloca que nos isolarmos da sociedade e não termos vontade de participar, no fundo, é egoísmo para a espiritualidade, porque nós não doamos a nossa parte e também não queremos receber nada, né? Então, por instinto, os homens buscam a sociedade, todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, não tem sentido, né, desse isolamento. A vida nem se torna possível nesse isolamento. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há neste sentimento algum providencial objetivo da ordem mais geral. As regras sociais, aqui como ele fala, né, o homem tem que progredir. Insulado, ou seja, isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades, como nós estávamos falando agora anteriormente. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola, ou seja, ele se anula. Ele não estimula as faculdades, porque as faculdades que nós temos são estimuladas aqui na Terra, através da educação, através das dificuldades que passamos. Então, nós estimulamos o nosso conhecimento, as nossas habilidades. Nós somos obrigados a aprender. Quanta coisa a gente não é obrigado a aprender? Cada um refletiu que foi obrigado a aprender durante esta vida, né? E a vida vai trazendo experiências que vão exigindo aprendizados novos. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então, nós podemos buscar várias formas de conhecimento, mas nós sempre estaremos aqui necessitando do aprendizado dos nossos irmãos.
Vida de insulamento, o voto de silêncio. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza, mas uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável e de insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Então, pode dizer, mas seria errado se a pessoa gosta de viver no isolamento? Não está praticando mal a ninguém, não está ali trazendo transtornos. Tá certo, é uma opção. Mas como diz a espiritualidade, ele não está despertando aquilo que ele veio fazer, né? É uma satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, aqui a espiritualidade coloca de uma forma assim bem incisiva. Nós estamos aqui para oferecer o nosso trabalho. Né? Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo. Então, eu vou viver em isolamento porque o mundo está muito difícil. Como nós vamos testar a nossa força moral? Se nós estivermos sempre protegidos de toda ameaça e influência. Muitas vezes estando exposto ao perigo, ao erro e aos estímulos, né, que nos tentam seduzir ao erro, é que nós somos provados. Então, quando nós nos isolamos, nós não só nos despertamos ali nas faculdades todas, mas nós também não exercemos as nossas convicções, os nossos posicionamentos, o que eu nego, o que eu aceito, como eu vou despertar minha moral, meu caráter, não é? E não falo só das coisas do dia a dia, mas das coisas mais profundas. Como nós vamos optar pelo caminho que nós temos? Por isso que foi tão condenado também aquela prática religiosa onde os religiosos eles ficavam em mosteiros, né, enclausurados. Isso foi muito comum na Idade Média e até hoje nós temos ainda conventos enclausurados. Será que o isolamento nos torna mais puros por não estarmos em contato com o erro? Ou ali, junto ao erro, como um missionário, auxiliando na dor do semelhante e nas suas mazelas morais, será que nós não estamos fazendo um trabalho mais cristão? Então, eu lembro que eu ia, quando era criança, num convento, que as freirinhas oravam, que eu venho de origem católica, elas oravam e faziam, era muito bonito isso, elas faziam um papelzinho, para ingerir o papelzinho, que elas oravam sobre o papelzinho, magnetizavam ali, né? Nós entendemos que elas magnetizavam, elas não falavam isso, mas elas oravam sobre o papelzinho. E quando nós íamos buscar, nós não víamos o rosto das freiras. E eu tinha uma vontade de ver quem orava, eu tinha pouca idade, 5 anos, 6 anos, eu queria muito ver quem que tinha orado. E a minha mãe me dava aqueles papeizinhos para engolir. E eu ouvia elas cantando, isso ficou na minha memória. Elas cantando, porque elas cantavam no mosteiro e davam os papeizinhos por como punha na antiguidade as crianças que eram doadas, né, naquelas rodas. E eu só via o papelzinho chegando. E aquilo me fez pensar desde pequenininha, eu falava, eu queria saber quem que está rezando, quem é que está ajudando. Então, desculpa uma referência pessoal, mas ainda existe este convento, ainda existe o enclausuramento e muitos mosteiros que ainda existem aqui. Então, a nossa reflexão é ali indo para o front, né, que nós nos despertamos, é ali indo ao trabalho, é indo à luta diária, não é uma crítica a esses religiosos, é no que eles acreditam, mas é no contato da dor, como fazia Jesus, que se unia a Levi, que era o publicano, a Paulo, que era o grande sábio romano,
Era junto ao pescador? Era junto à proteção à mulher apedrejada? Era o julgamento por estar ao lado de Madalena, que o homem não podia estar junto a uma mulher, porque ela poderia ter um conceito errado na sociedade? Como teve Madalena tanto tempo, um juízo totalmente errado de quem era? Então, Jesus nos ensinou que não nos coloquemos numa redoma para nos protegermos. Nós precisamos estar junto ao semelhante. E queremos que os irmãos de luz estejam ao nosso lado, porque somos imperfeitos. Não pedimos a presença dos irmãos de luz ao nosso lado? Então, será que os irmãos que nós podemos ajudar também não pedem o nosso socorro? E tenho certeza que quando nós agimos na luz, no amor, o alto nos protege, mesmo estando muito perto da violência. Então, por muitas vezes nós vemos tantos missionários em locais tão difíceis, sendo ali protegidos pela espiritualidade, para uma missão que, se estivéssemos ali na clausura, não poderíamos realizar, né? Então, eu não estou condenando as feirinhas, porque eu adorava ir lá buscar as pirulazinhas, como elas chamavam, mas eu queria ver quem eram aquelas pessoas, né? Por que elas estavam fechadas? Eu não entendia por que elas estavam fechadas. Então, é uma reflexão para nós. Por que nos fechamos se temos tanto a doar? Às vezes temos vergonha de dar uma opinião, de dar... Vamos vamos à dor, ide à dor, como dizia Jesus. Jesus falava aos seus apóstolos, ide aos irmãos necessitados, ide à dor, ide ao sofrimento. Jesus não se colocou como sacerdotes ali no templo de Salomão. Ele foi ao encontro do fariseu, do escriba, do publicano, do samaritano, né? Então, quase 15 para as 9, vou fazer só a última. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que busca uma privação penosa? Aqui me lembra um pouco aqueles irmãos que acham que vão crescer espiritualmente se punirem o próprio corpo, né? Era comum nos mosteiros os próprios religiosos se punirem, se chicotearem, se baterem na Idade Média, acreditando que com o flagelo físico eles estariam exacerbando a força do espírito. Ignorância, nossa, da humanidade, ignorância. O Pai não quer o sofrimento físico de ninguém, não é? Então, fazer maior soma do bem do que o mal constitui a melhor expiação. Então, ao invés de punir o próprio corpo, se flagelar, por isso que passando aqui para a nossa vida, ficarmos aí nos flagelando, né? Eu errei, eu não mereço. Jesus fala que isso é um egoísmo. Eu não mereço, eu sou ruim, eu preciso me punir, eu não mereço ser feliz. Esse autoflagelo não auxilia em nada. É falta de humildade, é falta de ação no bem, é falta de conhecimento espiritual. Não adianta. Erramos. Vamos seguir e auxiliar naquilo que temos para auxiliar. E esta missão não é religiosa, é uma missão do capítulo da sociedade. Ao ser um encanador, eu estou exercendo a minha missão perante o Cristo. Ao ser um guarda de trânsito, eu estou exercendo a minha missão perante o Cristo. Ao ser um professor, um cientista, um médico, um enfermeiro, não importa. Na sociedade, nós agiremos dentro das funções que auxiliarão nossos irmãos. Além da prática da caridade cristã, que é fazer o bem sem nada esperar, né? Então, a sociedade nos traz aí infinitas oportunidades de evolução. Ao passo que se eu ficar na caverna meditando, ou ficar no mosteiro, ou ficar
na minha casa lá. Confesso que eu adoraria ter uma casinha no meio da montanha, mas é egoísmo nosso, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer aqui a nossa tarefa.